Mas vamos nessa. Senhor Palharini, venha para cá, meu filho. Estamos aí. Aí, vamos orar para que essa internet fique fixa e não aconteça mais nada durante o caminho. Tudo bem, Palharini? Beleza, pastor. Me ouvindo bem, vendo bem? Ouvindo bem, vendo bem. Obrigado aí pela disponibilidade. Vamos testemunhar aqui até às 8 horas. Muita história na vida desse menino aí, né, Palharini? Muita experiência, né? Muita experiência, eu acho que vale dizer. Experiência com Deus é importante, porque se a gente não tiver, como é que vamos ter um crescimento sem experimentar Deus na nossa vida, né? É bem o reforço que eu dei na mensagem, sabe? Acho que a gente precisa ter experiências com Deus. A doutrina só não segura a gente. Nós temos que ter experiência, Deus tem que ser real. Deus se manifesta real através da sua palavra, sim, mas nossas experiências diárias, na certeza de que Ele nos conduz, é muito importante. Palharini, você está em qual estado do país? Estou atualmente no Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Parnamirim, que faz divisa com a capital Natal. Mas tu é do sul, tchê. Eu sou o Rio, eu continuo sendo rio-grandense, eu só mudei de polo, né? Eu estou do Rio Grande do Sul, nasci em São Leopoldo, na mesma distância que aqui é Parnamirim de Natal, eu nasci em São Leopoldo, distância da capital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você só mudou de polo, literalmente, né? Foi para outro extremo do país. Não quis deixar grandense, não, viu? Não, né? Não, nossas origens são muito importantes, inclusive um abraço para você que está na sala, que é do norte ao sul, do leste ao oeste do Brasil, tem gente da sala 57 adorando. Um abraço para você em qualquer estado desse país lindo que você mora e que Deus te abençoe. Palharini, adventista há quantos anos, amigo? 24 anos. Obra de uma mãe de oração, né, Palharini? Muita oração. O pastor até citou aí essa dificuldade, quando ele acrescentou ali, e Deus responde, às vezes leva muito tempo. Eu também tive uma experiência de fé da minha mãe, transferida para mim, neste caso, de muita oração, até porque eu vivia, era o pivô dessa história de oração dela, e acredito que ela também, ela não consegue lá no Zoom, até pedir que ela entrasse, ela não sabe mexer direito, mas acho que está assistindo lá no YouTube. Como é que é o nome dela, Palharini? Zilma Palharini. Irmã Zilma, um abraço para a senhora, viu, abençoada? Obrigado por orar por esse homem aí, muito tempo. Está aqui hoje porque a senhora chorou demais ajoelhada por ele, viu? Deus te abençoe e ama a senhora ricamente, viu, queridinha? Um grande abraço. Ela é o pivô, né, dessa sua conversão, porque ela ora por você insistentemente. Palharini, por que ela teve que orar por você tão insistentemente? O que acontece com você entre os 15, 17, 18 anos que ela aí vai ter que orar muito por você? Eu até gosto, pastor. Primeiro eu queria dar um bom dia a todos aqui, todos na sala, dizer que eu amo a todos também aqui, preciso de vocês, preciso muito de vocês para ser feliz, e até porque a gente recebe da sala, e isso é maravilhoso, depois a gente fala. E também queria só também enfatizar aqui, eu acho que o testemunho inicial, como o senhor disse, podia terminar por aí, da irmã Elza, né? Uma coisa fantástica, que também aconteceu algo semelhante aí na história com minha mãe, mas quero dizer para a irmã Elza também que amo muito ela aí, queria mandar um abraço para ela e dizer que a filha dela já está na nossa lista de oração aqui, nosso quarto de guerra também, e peço que ore pela minha. Eu tenho uma história muito semelhante de uma filha que já foi adventista e que hoje está fora, minha filha Martina, também se estiver assistindo possivelmente pelo YouTube. Então, é uma bênção, tem 2 netas gêmeas, que já tem 1 aninho aí, estão lá no Rio Grande do Sul. E eu, ao longo do tempo, uma vida dentro de casa é bastante difícil, pastor, quero trazer aqui para a sala. Sou o filho mais velho de 3 e tive um pai, tenho muita lição de vida hoje,
do meu pai, com a unção do Espírito Santo e o entendimento, que eu acredito muito que o Espírito Santo nos ajuda a reconhecer, entender essas verdades, essas coisas, e através dessas experiências a gente vai tendo essa maturidade cristã, né, para poder lidar bem, e como o senhor também citou aí, enfrentar os reveses dessa vida, que não tem jeito, a gente tem que aprender a sofrer até Jesus voltar, ou pelo menos como lidar com o sofrimento, né. E a minha mãe, acho que ela é tarimbada com o sofrimento, porque eu dei muito trabalho para essa mãe, e eu sempre que trago esse assunto, hoje como um profissional da área, eu gosto de pensar a ideia, né, de um menino que chegou na instituição muito mal, uma situação muito precária, sem mais nada, havia perdido tudo na vida, casamento, relacionamentos, carro, moto, já perdido tudo, por um longo período de uso de drogas. Esse menino teve 12 anos envolvido com a cocaína, teve 2 princípios de overdose com a cocaína naquela ocasião, naquele tempo, antes de 1997, ali o crack recém estava se apresentando, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, oriundo de São Paulo, ali começou a se observar que isso estava chegando, mas 14 anos e meio de maconha e tudo que era tipo de bebida, era uma confusão a vida desse rapaz, aí já com quase 30 anos. E quando ele chegou, ele teve uma história muito até interessante. Eu arrisco dizer que as mães podem até se chocar, às vezes as mães que estão na sala aí, porque numa das tentativas, talvez ali a última tentativa de tentar abandonar as drogas por si, só com seus esforços, ele bate na porta dessa mãe, e essa mãe já residindo sozinha, separada do esposo, o esposo vai embora com o carro, e ela fica com a casa, uma casa enorme, com 3 banheiros, 4 quartos, e uma casa grande, e nessas casas no Rio Grande do Sul, uma garagem sempre tem uma churrasqueira, sempre tem um banheiro, uma área de serviço, e nesse ponto ele pede então um socorro, um último socorro, que ele ia tentar ali recomeçar a vida dele. A intenção era boa, acho, o desejo era honesto, mas o poder que a droga exercia nesse indivíduo era maior naquela situação, e a mãe já bastante cansada, quando ele bate a porta pedindo só a garagem, podia isolar tudo, a mãe diz uma frase bem interessante, e chocante até, porque ela diz: dentro da minha casa, do jeito que tu estás, tu não entra mais. E isso foi muito forte para esse filho, porque imagina uma mãe, né, ter sido filho único ali por 8 anos, e o filho mais velho, e a mãe dizer isso, e a frase final, antes de que esse filho saísse revoltado, foi a seguinte: não quero ver o teu sangue respingar na barra das minhas saias. E o filho saiu muito desorientado, muito aborrecido com aquilo tudo, porque julgou que não recebeu uma ajuda que gostaria de ter. Mas eu quero dizer uma coisa: se não fosse a dona Zilma, que se ela está assistindo aí, diz ocasião, eu não estaria testemunhando hoje do que Deus fez na minha vida ao longo desses quase 25 anos, longe das drogas, de toda essa confusão que a droga traz, esse envolvimento com criminalidade, com tanta coisa errada, do desagrado de Deus. Mas quero agradecer de público aqui a dona Zilma, minha mãe, porque eu sem entender aquele momento, ela tomou uma atitude orientada. Hoje eu acredito muito nisso, pelo Espírito Santo de Deus, porque a minha mãe era uma mulher que buscava com intensidade, oriunda, com uma veia pentecostal, já que iniciou no meio do sofrimento, foi onde ela se encontrou com o Evangelho, na igreja quadrangular, e aí pulou para a Assembleia, até que apareceu uma tenda adventista de um pastor lá, fazendo evangelismo, aquele tempo das tendas, assim. E aí minha mãe aceitou a verdade adventista, que está aí há cerca, acho que de uns 40 anos. Valharilha.
Você me conta que ela te cercava com algumas ciladas que ela fazia para você, na tentativa de fazer com que você encontrasse a Deus. Chamava você para ajudá-la a sair de um lugar para o outro, e quando chegava no lugar de destino, eram irmãs que estavam orando e ela queria que você participasse daquilo, né? A tentativa da mãe desesperada para salvar a vida do filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. O Pagliarini usou 12 anos cocaína. Sabe o que é isso? 14 anos de maconha. E todo esse período com todo tipo de bebida que você imaginasse. Só nesta bagunça foram 3 casamentos. Por água abaixo, por conta do entorpecimento e do controle da droga na mente do Pagliarini. Nada mais fazia efeito na vida dele. Até que a mãe, e aqui vale uma coisa, tem um filho drogado em casa, querido, já tentou de tudo, não joga ele para a rua, a não ser que a sua experiência com o Espírito Santo seja tão aguçada que você ouça a voz dizendo isso, porque a dona Zilma certamente foi impulsionada pelo Espírito Santo. Agora escutem uma coisa. Você deve estar pensando assim, testemunho do Pagliarini não é para mim assim exatamente, né? Porque eu não uso drogas, nunca passei por isso, minha mãe nunca me expulsou de casa. Amado, não tem entorpecimento mais perigoso e mais danoso do que o efeito do pecado no coração, na mente humana. A Bíblia diz assim, não andeis embriagado com vinho, mas com o Espírito Santo de Deus. Veja, a Bíblia compara o efeito do Espírito Santo ao uso de bebidas que mexem com a alteração mental. É isto que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não quer que nossa mente seja alterada por droga, bebida, nada. Nossa mente tem que ser alterada pela presença do Espírito Santo. Porque ele tem que te livrar do vício do pecado. Pagliarini, nós estamos falando com pessoas aqui hoje que estão viciadas em pecar. E que Deus está tentando e já tentou de todas as formas livrar essas pessoas. E não tem dependência mais perigosa do que essa dependência do pecado. Qual é o pecado que te deixa alucinado, como a cocaína, que tirou parte da vida produtiva do Pagliarini? Me diga, amigo, se a experiência não é a mesma em lugares diferentes. Agora, você não tem uma mãe que está cuidando de você aqui, ou tem, mas um pai, eu lhe garanto, está doido para ajudar você, hein? Verdade. Para ajudar você. Pagliarini, aí você sai de casa, a sua conversão acontece, tu vai cair dentro de uma chácara, de um sítio, onde lá você tem um encontro com Deus. Fala para mim sobre isso. Vale dizer que, como o senhor frisou, e eu acho que é importante, cada caso é um caso, né? Vale dizer isso no contexto das drogas, que hoje, né, foi buscada através do tempo, depois, ao sair das drogas, o conhecimento, porque fui tão idiota, jogando minha juventude na lata do lixo da forma que joguei. Hoje o colho, inclusive, vale dizer para alguns que talvez ainda sofrem e porventura estejam assistindo ou vão assistir isso, a gente colhe as consequências, a gente é livre para escolher o que a gente quiser fazer. Acho que Paulo diz bem isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então eu vou e uso, e isso me traz danos que eu tive até bem pouco tempo. Tive que curar uma hepatite C oriunda de uma situação dessas. A remédio custou R$300 mil a cura, com remédio de alto custo para o governo. Graças a Deus consegui pelo governo isso, mas e outras, como os filhos espalhados, como o senhor citou aí. Então acho que não é bem essa a vontade de Deus. Ainda bem que Deus é especialista em fazer do limão a limonada, no entendimento, e eu gosto muito das surpresas que Deus faz com a gente, desde que a gente entregue a nossa vida. Ele foi isso que aconteceu. Eu acredito que quando minha mãe citou isso, o senhor também só falou uma coisinha assim, a droga, o conceito de droga é toda e qualquer substância que altera o teu estado de ânimo.
Então, e eu faço muito uma comparação com o que o senhor disse aqui. O indivíduo, eu tenho muita gente, o índice de recuperação é muito baixo e é pessimista nesses tratamentos convencionais, aí até de comunidade terapêutica. Então, assim, a gente pensa assim, de cada 10, 2, aí a gente sempre projeta, sim, se Jesus morresse, ia morrer só por um, tá valendo, vamos lá. Às vezes eu já tive gente dentro de casa que perguntou, por que tu é um cara inteligente, vai fazer um negócio para ganhar dinheiro? Eu digo, cara, eu até tentei no começo, mas não deu, o chamado era mais forte. Você vai ver o chamado do Palharini, que ele hoje trabalha com uma área social extraordinária, e recuperam drogados. Ele, na verdade, ele já recebe drogados, ex-drogados limpos, que foram trabalhados por uma instituição específica, e o trabalho dele agora é reinserir esse drogado limpo, ex-drogado limpo, numa sociedade, que é uma outra etapa importante da vida desses camaradas, e ele faz esse trabalho hoje de forma interessante. Mas me leva lá para dentro do sítio, onde você encontrou-se com Deus. Como é que foi que você se encontrou com Deus naquele lugar lá? Certo. Eu só queria concluir que o pecado, ele, quando eu digo, eu estava citando esse índice de recuperação, a recaída que ocorre das drogas, pastor, ocorre a recaída no pecado também. Eu faço esse paralelo, é perfeito. O senhor citou aí que tem várias outras formas de pecado, que a pessoa pode não estar envolvida com droga, mas ela recai no pecado se ela não tomar os devidos cuidados. Por isso a gente fala em prevenção de recaída. A Sala 57 é excelente para fazer prevenção, viu? De recaída. Glória a Deus, aleluia, irmão. Sala 57, prevenção de recaída contra o pecado, glória a Deus. Vamos lá, meu amigo, que beleza, hein? O que essa mãe, quando ela me deixa sem alternativa, eu saio para a rua, né, revoltado, evidentemente, porque na minha concepção a minha mãe estava numa situação que poderia ter me abrigado, mas depois de que a gente conversou, depois de Deus ter feito a obra na minha vida, eu descubro que quando a minha mãe fecha a porta, ela chora muito, e ela diz uma frase fortíssima que vale para qualquer mãe aqui. Ela diz assim: Deus, entrego o meu filho literalmente nas tuas mãos. Ele não é mais meu filho. Eu entrego nas tuas mãos, é teu filho, porque eu não dou conta mais dessa situação. Então eu tenho isso como o maior exemplo de fé da minha mãe, para mim, um legado de fé tremendo, porque ela confiou, teve que confiar plenamente ali na experiência dela com Deus, que ela tinha também lá a sua caminhada. Mas eu vou passado 3, 4 meses, eu vou para a casa de um amigo, um bar de um amigo, na verdade, morar em meio às bebidas, que, né, já era a minha praia, sem falar as anfetaminas, que a gente não estou aqui, mas chegava a tomar 20 comprimidos de anfetamina numa noite, era uma vida muito louca mesmo. Passar 3 noites acordado e terminar babando quase aí, em algumas vezes com a cara bem doida. Hoje eu vejo esses camaradas e imagino a vida que eles estão vivendo, e aí tento dizer para eles, cara, o cara vai me dar uma explicação quando eu abordo um desses indivíduos, e o cara, eu já vivi isso aí, agora eu quero que tu viva isso aqui que está acontecendo aqui do outro lado, porque eu acho que tu não experimentou isso que Deus me fez experimentar, é muito melhor que a droga que tu está usando. Então, Deus, acho que eu não pude recusar esse chamado, porque ele disse, não que eu queria que tu usasse droga, Palharini, mas já que tu usou, vou pegar isso, já que tu te virou para mim, porque Deus sempre tocou, minha mãe sempre dizia, vamos à igreja, como o senhor falou ali, as ciladas ali, me leva lá, pegava uma motinha, quando chegava, ela dizia, entra um pouquinho aqui, eu chegava lá, estava uma reunião de irmãs lá, me esperando para orar, eu digo, pô, que sacanagem, para mim era uma sacanagem, e para ela era a esperança de ver a mudança de um filho, que ela sabia muito bem o sofrimento que causava no coração dela. Então, quando eu hoje vejo isso, minha mãe não me dá muita alternativa, eu vou para um bar e vou viver de favor, vou fazer um trabalho ali no bar, atender no bar por troca da moradia, de beber, de usar alguma coisa ali. Nos fundos havia um traficante, então o meu dinheirinho que entrava ali já ia lá para os fundos, era toda uma jornada, até que um dia ela passou, e a minha mãe fez uma coisa interessante, ela
era o único lugar de saída do bairro, onde o ônibus passava, e a minha mãe passava e nem me olhava, às vezes eu olhava no ônibus, via ela fazia questão, ela endureceu comigo. E claro que lá ela estava orando para que o Espírito Santo trabalhasse no meu coração. Aí no dia 30 de agosto de 97, ela foi lá pelo menos para me dar os parabéns e me entregou uma Bíblia de presente. Aí, na hora disse que eu quero com Bíblia, mas tinha um verso lá que nunca esqueci, que Deus revelaria coisas grandes e ocultas que eu ainda não sabia, lá em Jeremias 33, verso 3. E de fato hoje eu posso comprovar isso. O tempo vai mostrando para a gente, na medida em que a gente se joga, mergulha, né, nessa questão de uma vida com o Espírito Santo. E eu bati então, porque ela havia dado uma única alternativa. Ela disse: se tu quiser mudar de vida, tu me procura para tu ir para um lugar. E eu bati então, depois de alguns meses, na porta dela, diz: onde é que é, como é que é? Ainda meio cheio de marra, sabe? Uma vida de um drogado, alguma exigência, né? Sempre é assim, né? Aí se não é assim, é engano, às vezes, o cara vem todo. E aí, quando eu bati, ela me apontou um lugar, o meu pai já também não queria saber de mais nada, meu pai daí apareceu no cenário para tentar ajudar a pagar um lugar, disse assim: eu não gasto um tostão contigo mais. E aí, então, meu pai me deu uma opção de ir para um centro de uma Assembleia de Deus, que era bem rígido e rigoroso, e eu não tinha muita opção, eu disse: tá, vou para lá. Quando eu retornei para pegar minhas coisas, minha mãe já havia o Espírito Santo trabalhado no coração dela e preparado um lugar que tinha uma filosofia adventista na região da Grande Porto Alegre. E lá foi onde eu tive um encontro extraordinário com Deus, pastor e membros da sala. Porque eu senti, e neste caso vale dizer sobre um sentimento, porque eu acredito que quando eu disse ali cada caso é um caso, eu penso assim que Deus ele conhece, acredito muito nisso, cada detalhe da nossa vida, ele conhece o que passa no nosso pensamento. Prova disso a irmã Elza aí, do que ocorreu hoje pela manhã aí, uma prova bem contundente sobre isso. E Deus me dá assim um momento quando eu vou para essa entrega, porque uma coisa é Deus chamar a gente, que muitas vezes Deus chamou e batia no meu ombro, e eu sempre fiquei de costas para Deus, pastor. Eu sempre disse, tipo assim, olhar assim, espera um pouquinho aí, deixa eu continuar, me vira para Deus, e foi isso que eu atribuo a esse efeito maravilhoso que o Espírito Santo pôde agir na minha vida, e digo, estou aqui, ó, agora não tem mais nada para perder, então vou experimentar. E foi a primeira experiência, e eu me lembro até hoje, eu não falei para o coordenador daquele lugar, mas eu me lembro até hoje, quando eu botei o pé, saí de dentro do carro, eu disse assim: Deus, o Senhor dá um jeito de mudar a minha vida. Eu fui até ousado com Deus, porque do jeito que está, eu não dou conta mais. Então eu fui ousar, acho que a minha ousadia ali, na minha ignorância, Deus compreendeu, e disse: bom, agora que tu virou para mim, então eu vou te mostrar como é que é o meu poder. E ali Deus começou a agir, eu comecei a me impressionar com o que eu já tinha lido, com o que a minha mãe já tinha falado, já tinha ouvido em rádio, e eu comecei a me impressionar com aquilo ali e chorava com o vento. Eu comecei a ver a vida, eu comecei a ver as cores da natureza, para o senhor ter uma ideia, para a sala ter uma ideia. Eu comecei a ver como é que eu nunca vi um verde, a tonalidade diferente de uma árvore para outra, e essas coisas começaram a me saltar aos olhos, e eu fiquei, aquilo me emocionava, eu chorava, eu dizia: mas por que eu estou chorando? Não tem uma razão aparente para chorar assim agora, mas era uma coisa que Deus, e aí o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido uma coisa muito interessante que eu nunca vou esquecer, e até hoje eu consigo ainda ouvir isso. Ele disse assim: ó, eu vou te dar uma sensação para ti, porque eu fui num ápice de sensação. Droga injetável é algo semelhante ao crack hoje. Eu nunca experimentei o crack, né? Não tenho essa experiência do crack, mas a droga injetável, a rapidez em segundos que ela atinge o cérebro, e a sensação vem imediatamente, o gosto na garganta, é muito louco isso. E os 2 princípios de overdose eu pensei que não ia passar daquelas. E era muito intenso. Para ter uma ideia, eu já tive interno, acho que vale colocar num parênteses isso, eu já tive interno que ejaculou fumando pedra. Tive 2 testemunhos de residentes meus hoje,
O cara ejaculou, então quer dizer, a armadilha do diabo é tão grande que o cara traz a sensação que deveria ter unicamente numa relação maravilhosa que Deus criou para dentro de uma coisa solitária, e diabólica e destrutiva. Então, aí tu vê assim, rapaz, como é que tu vai tirar um camarada que vai num ápice, a psicologia traz isso também, num ápice, tu quer mais, e aí tu chega, bate num teto, tu não tem, e aí a droga, ela faz isso, porque tu vai usando mais para sentir, mais, e aí vem uma intolerância do organismo que tu nunca vai sentir aquela primeira, e tu vai sempre usar mais. Eu tive um dos princípios de overdose, porque eu usei a noite toda a cocaína de um traficante, batizada, e aí eu precisava colocar mais na colher para diluir, e de repente terminou a cocaína daquele traficante, eu fui numa outra boca e tinha uma cocaína quase pura, e aí eu tô botando aquele mais, já quando eu boto aquele mais, quase que o coração sai pela boca. Então, assim, e isso vale a gente entender, e aí, claro, isso aqui é um contexto mais técnico que talvez deveríamos trazer, eu já fiz pregações com isso, que é bem interessante para a gente entender essas ciladas, né, do inimigo, talvez a gente nem precisa também, mas o fato é que eu estou ali e Deus me deu essas sensações para dizer, olha, o que eu tenho para ti é muito mais intenso do que a sensação das drogas que tu experimentou até aqui. O que acontece com você dentro da chácara, dentro do sítio, Palharini, é exatamente as sensações que o Espírito Santo traz, né? A gente vai ter que substituir as sensações que o pecado traz para as sensações espirituais, para as experiências espirituais. Veja que não é nada... não, Deus começou a fazer com que ele sentisse o vento, Deus começou a permitir que ele visse a diferença da tonalidade de uma árvore para outra. Deus começou a fazer com que ele lembrasse do que a mãe dele já havia ensinado sobre Deus para ele, e aquilo foi causando uma lucidez, ou seja, ele sai do entorpecimento da droga e passa para sentir os efeitos do Espírito Santo no coração, na mente dele. As sensações são outras, né? Eu vou dar algo muito raso sobre isso, né? Quem gosta de futebol, quando liga uma televisão, tem um jogo emocionante passando, o coração desse camarada acelera, ele entra naquele negócio, ele vibra com aquilo, o gol, e ele sofre quando toma o gol, ele discorda quando uma falta é marcada, foi pênalti, ele se envolve naquilo, adrenalina, aquilo acelera o coração, ele tem que tomar água, fica nervoso. Quando a gente se submete ao Espírito Santo e que a gente ajoelha para orar, aí vem as alegrias da oração. Aí vem a sensação poderosa de estar intercedendo. Aí vem a maravilhosa experiência de estar na presença de Deus. Daí a gente já não quer o jogo mais. A gente não quer aquela sensação carnal mais do jogo. A gente quer a sensação de estar na presença de Deus. É isso que é andar sobre o efeito do Espírito. E, amigo, para você abandonar o pecado, não basta saber que ele é pecado. Para você abandoná-lo, você tem que ter o poder do Espírito de Deus agindo, mostrando Jesus para você. Se não acontecer isso, o pecado vai entorpecer você. E vou dizer mais. Algumas pessoas falam assim, pastor, eu queria ter tanta experiência desse pessoal aí, eu não tenho essa experiência. Por que acontece tanta coisa com uns e não acontece comigo? Sabe por quê, irmão? Você não transicionou do entorpecimento de uma vida carnal para as experiências do domínio espiritual do Espírito Santo na sua mente. Quando você fizer isso, as coisas mais simples tomarão sentido. As diferentes cores de uma árvore, por exemplo. Deus trabalha no simples. Deus trabalha no simples e de maneira profunda. Profunda. Palharini, Deus quis que você falasse muito sobre a experiência da sua mãe e também dessa experiência das drogas aí. Nós temos a experiência do ônibus, vamos dar um grande salto nesta experiência, tá bom? Eu quero que você fale hoje um pouco sobre o trabalho que você faz com ex-drogados e do seu trabalho social. E logo depois disso eu quero falar da sala e do efeito da sua experiência aqui na sala, ok? Você trabalha hoje com pessoas que você recebe que já foram
trabalhadas para deixar a droga, e você trabalha com a reinserção desse grupo na sociedade. Fala um pouco sobre esse trabalho seu, por gentileza. Perfeito. A gente trabalhou desde lá, quando eu abandonei e tentei retomar a minha caminhada. Um emprego, que eu tinha um emprego até, diria muito, desde jovem, joguei tudo isso fora também, mas estava desatualizado, e aí eu, com Deus agora, acreditando que poderia, né, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para retomar a vida, para me consertar também ali. E diante desse chamado, eu fui convidado para ser coordenador de um trabalho que, na verdade, era o trabalho de onde eu saí. Então, eu obtive toda essa experiência, hoje me dá essa condição de fazer isso, porque isso aconteceu comigo, por isso que as experiências são importantes, a gente tê-las, e não ficar só olhando. Claro que é importante, eu acho que o testemunho, ele reforça as coisas para a gente, mas a gente não pode ter medo de ter uma experiência com Deus, e se jogar na água, claro, com prudência e com a orientação da palavra, mas é importante, as experiências são muito importantes. E quando eu cheguei, tentei recomeçar minha vida, eu recebi um chamado, comecei a coordenar um trabalho desses, e comecei a entender esse contexto da drogadição, comecei a entender melhor a minha vida. Você começa a trabalhar com drogados para tirá-los das drogas, certo? Deus te chama para isso. Isso. É como você mesmo disse, Palharini, já que você usou isso, não era para você usar, eu vou te usar, porque você tem uma experiência agora com isso, pode ajudar muita gente. E você se permite, porque não é um lance que dá grana, né, Palharini? Não é um negócio que projeta financeiramente, mas você recebe o chamado, dispensa essa ideia de conquistas financeiras para ajudar pessoas que sofriam como você. Exatamente. É um lance que gasta grana bastante, viu, pastor? Não dá. Eu imagino que tem que colocar dinheiro nisso. É incrível, mas é muita luta. Eu já tive à beira de dizer, não, vou parar com isso, mas daí o Espírito Santo sempre dizia, não, mas e aí? E aí a gente tá bom, aí ele vinha com a surpresa, eu digo, bom, vamos prosseguir. Assim tem ido e a gente tem visto a mão de Deus nesse trabalho. Eu fiquei por longos anos ali ajudando um trabalho, até que fui fazer uma carreira solo, fiz alguns cursos, fui para São Paulo, em órgãos, tem bastante conceito na especialização sobre dependência química, e juntei essa parte técnica, científica, com a dura experiência de uma vida de uso. Eu acho assim, até os caras às vezes vêm, no período de internação, que foi aí até a pandemia, dentro da nossa instituição hoje, o cara vinha para me contar uma história de mentir para mentiroso é difícil, hein? Aí o cara aí é difícil, porque o cara já passou por aí, cara, não precisa me contar essa história toda, eu quero te apresentar uma outra ideia, porque eu acho que eu acredito muito nisso, a gente precisa apresentar algo novo e bom, porque se tu não substituir, se tu tirar, por que ocorre muitas recaídas? O indivíduo tira e não preenche esse espaço. Ele volta, vai ficar vazio, e a mentalidade, não vou nem falar aqui em o inimigo trabalhar, mas a mentalidade do indivíduo fica se sentindo ansiosa porque não tem nada ali, está vazio. Tem que fazer a transferência do ambiente, né, Palharini? A gente só transfere as atividades, a gente transfere as regras. Você não usa droga mais, beleza, está livre. Não, mas ele usava droga no ambiente. Eu tenho que trazer o sem usar a droga para um ambiente de pessoas que não usam droga, ele precisa ser reinserido. E você trabalha nessa reinserção, né? Muito bem citado isso, inclusive, todo trabalho eu sempre pautei na Ciência do Bom Viver, um livro de uma escritora, para quem não conhece, né, norte-americana, chamada Ellen White, e eu, tem um capítulo pequeno ali, que é Obra em Favor aos Intemperantes, e aqui ela trata, e a gente parece que ela estava falando exatamente de pessoas com problema com drogas. Ali ela trata do alcoolismo, mais precisamente, algum vício, talvez do cigarro, do fumo, mas ela traz a ideia, pastor, eu acho que isso é importante a gente frisar, de que existem 3 classes de pessoas. Esse capítulo apresenta isso e eu trabalho pautado em cima disso. Umas que vão receber a mensagem, elas têm que ser influenciadas, elas têm que ser trazidas, como o senhor acabou de falar aqui, para uma enobrecedora influência cristã.
Olha que interessante as palavras dela. E aí, quando tu traz para isso, umas vão entender muito rápido e assumir lugares de responsabilidade na obra. Uma segunda classe vão ir e vir muitas vezes até entender. Olha que interessante. E uma terceira classe, ela diz que, infelizmente, pela condescendência do pecado, muitas não vão conseguir sair disso. Agora, quando eu recebo, não está escrito na testa, até porque na experiência a gente vê gente que parecia que ia e não foi, e pega o camarada que parecia que não ia dar nada e que dá certo. Então, assim, os improváveis que eu chamo, né? A gente até nosso PG aqui se chama os improváveis. Você, Palharini, quando eu olho para você, cara, você é um improvável, porque um cara que usou cocaína 12 anos, maconha 14, tomou todo tipo de coisa, fez um monte de coisa que machuca a mente, é um improvável, mas Deus tinha um projeto para a sua vida, amigo, e tem um projeto para a vida de todo mundo. Hoje o Palharini, irmãos, Palharini trabalha e reinserindo pessoas que usavam drogas, que se recuperou disso e que se recuperaram disso e que agora precisam desse novo ambiente para poder continuar deixando de usar drogas. Deixa eu fazer aqui uma adição importante. Amado, para vencer o pecado, você tem que saber que ele é pecado. Como eu disse, precisa do poder de Deus para ajudar você a vencer, que é a vinda do Espírito de Deus e o relevo da pessoa de Cristo na sua vida. Agora, escute uma coisa. Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós precisamos de um ambiente poderoso na igreja, irmãos. Poderoso ambiente, sabe? A gente precisa discutir menos a periferia e ir mais para a essência. A gente precisa gostar de cuidar um do outro, a gente precisa gostar de estar com a mão dada no outro, a gente precisa gostar de abraçar o outro, a gente precisa gostar de cuidar, de aparecer na vida do outro. Nós vivemos tão separadamente que é quase impossível resistir ao pecado sozinho. Adventista, irmão, anda sozinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que está aqui nessa sala hoje, adorando com a gente, que recebe apoio de comunidade? Ou você não tenta vencer sozinho? A grande maioria de nós vive só, irmãos. Pelo amor de Deus, queridos. A gente quer que os jovens vivam fora uma vida santa, mas a gente não está envolvido com eles. A gente quer que os membros da igreja sejam fiéis, mas nós não estamos envolvidos com os membros da igreja. Vocês querem que os seus pastores sejam produtivos, mas os membros não estão envolvidos de modo saudável com os pastores. Amigo, nós precisamos de ambiente. Ambiente. Esse ambiente é extremamente útil para a manutenção da fé. Muitos deixaram a fé hoje e se perderam, sabe por quê? Porque não tiveram ambiente para permanecerem na santidade, por falta da irmandade. Vale dizer, pastor, que a comunidade terapêutica, quando ela é exatamente isso, quando as comunidades são pessoas com o mesmo problema num mesmo ambiente, e que estão ali para ver a superação uns dos outros, isso funciona bem. E nós, dentro da nossa comunidade cristã, também precisamos desenvolver mais essa coisa. Por isso que eu costumo dizer, a sala, ela traz o testemunho, que às vezes dentro da igreja a gente não consegue ter esse tempo aqui. Eu não acho nem que é a sala mais 57, é a sala 58, né? Aqui já foi sala 58, 59, 50 e 10, 50 e 11, é que você não tem noção que essa sala já se estendeu numa reunião. Falando em sala, Palharini, você está na sala há quanto tempo, amado? Pastor, eu já estou desde um pouco antes da primeira vigília, acho que foi vigília de Atos ou Elias, agora não me recordo qual foi a vigília de Atos, a primeira, depois foi Elias. Eu fiz ela no ônibus, eu estou hoje dentro do ônibus, eu fiz questão de estar aqui nesse ambiente aqui, é um ambiente mais tranquilo, ele está estacionado na frente quase da nossa sede aqui social, e eu fiz ela aqui, projetei no fundo do ônibus, a gente já tinha retirado os bancos, né? Estamos num processo que esse ônibus está sendo preparado para fazer uma grande obra, afinal o trabalho para trazê-lo para cá foi muito grande, então a gente acredita que temos que fazer algo grandioso. Eu gosto disso, de pensar assim, faça coisas grandes com Deus, porque o teu Deus, ele é do tamanho
da tua expectativa dele, da tua fé com ele, da tua experiência com ele, porque se eu não avançar, eu vou pensar o quê? Que Deus não existe, que Deus só faz... Sabe o que eu penso sobre isso, Palharini? Deus é grande e quer que você faça coisas grandes de acordo com a sua capacidade, ou seja, a coisa grande que eu vou fazer é diferente da coisa grande que você vai fazer, mas tem que ser grande, irmão, porque Deus é grande, né? Ele quer que a gente faça grandes coisas. Palharini, você está dentro de um ônibus, não vai dar tempo da gente falar sobre o ônibus do Palharini, mas esse ônibus é um milagre, e ele está remodelando o ônibus para ser um ônibus do amor, irmãos. Esse ônibus vai ser uma unidade adventista móvel, onde ele vai fazer conferência pública, atender pessoas, pregar o evangelho. Infelizmente, minha internet hoje não está adequada, mas tem imagens. Ontem à noite, conversando com o Palharini, ele estava com um carro cheio de tomate para fazer doação, e depois daquilo ainda foi na casa do irmão que perdeu, o carro sofreu um assalto do carro, foi lá atender. A vida desse camarada tem ele pregando num pequeno grupo que ele faz no meio da rua. Minha internet não vai deixar usar aqui essas imagens, mas o Senhor tirou esse camarada das drogas, ele cuida da reinserção de ex-drogados numa sociedade para ambientá-los, mas prega o evangelho com uma velocidade. Ele diz assim para mim: pastor, não sei meu dia de amanhã, amigão, eu não sei, eu tenho que estar ativo, porque eu não sei se vou poder fazer o que posso fazer hoje, amanhã. Cara, esse conceito de urgência, eu fico muito feliz que você tenha isso, Palharini, esse conceito de urgência. Quero fazer hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou poder, né, Palharini? Verdade. A vida nos prega tanta peça, né, usar esse jargão assim, mas a gente não sabe realmente, nós estamos envoltos ao pecado. Olha que bom que a morte não é um problema para Deus. Eu acho que esse pensamento, ele me dá tranquilidade de avançar. Eu sofro ataques constantemente, né? Eu já sofri ataque no camarada dizia: vem cá, não tem medo de uma metralhadora? O cara saiu do presídio e veio se internar comigo. E aí eu disse assim: rapaz, deixa eu te dizer, baseado na palavra, não cai nem um pardal de um fio ali sem a permissão de Deus. Então, se eu morrer na tua metralhadora, na faca de alguém, não sei o que, isso é com Deus, não é comigo mais, não. Então, eu estou aqui para te ajudar, se tu quiser, e depois até o camarada, acho que ficou meu melhor amigo ali, né, dentro da comunidade. Infelizmente, depois de um tempo, ele saiu para uma folga que ele tinha direito, e aí foi cometer outro assalto, voltou para o crime e morreu ali naquele assalto. Digo, no fim o cara morreu e eu estou aqui vivo, mas vamos lá, né? Enquanto Deus nos dá vida, a gente precisa, acho, utilizá-la de forma eficaz na obra, que, a menos que eu não queira ir para o céu. Porque às vezes eu olho para as pessoas sentadas num bar, parece que são tudo felizes. Às vezes o cara passa e diz: rapaz, eu já vivi aquilo ali, né? E até ali, aquele momento, eu acho que o conceito de felicidade para eles é aquele, como o senhor disse aqui, deu melhor, ainda que o teu melhor seja fazer algo bem menor do que o outro, mas deu melhor naquilo que você vai fazer. É isso, Palharini, é isso. Sabe por quê, cara? Que Deus vê assim, ó. Deus não vê o que você faz. Deus vê se o que você faz é 100%. Isso. Deus não vê o que você faz, mas se você aperta a mão de alguém que chega na sua igreja e o outro irmão faz um solo de uma música extraordinário, como a Fátima cantou um hino lindo aqui no testemunho dela, e você só aperta a mão do irmão na entrada, porque você não sabe cantar igual a Fátima. Mas, irmão, se apertar a mão de alguém na igreja, na entrada, é o seu dom e é o 100 que você pode oferecer, Deus olha igualzinho para o seu 100, como a Fátima cantou no 100 dela lá. O Sim. grande Deus é medido pela intensidade com que você faz as coisas, não pelas coisas que você faz. Grava isso. Eu arrisco até dizer, pastor, que nós vamos ser medidos, talvez, pelo esforço que nós fizemos para andar à luz daquilo que... Não tenha dúvida, Palharini. O Deus avalia o que você faz pela intensidade com que você faz as coisas, não pelas coisas que você faz. Anote isso. Anote isso. Sabe por quê? Tem gente por aí, Palharini, que está fazendo coisas que parecem muito grandes, mas eles poderiam fazer muito mais. E estão negociando com Deus, sabe? Transigindo com Deus, porque o que faz é aparente, parece grande, mas poderia dar muito mais. Deus vai cobrar.
Deus vai cobrar. E tem gente por aí que faz uma coisinha bem simples e que é o grande, tudo que aquela pessoa pode fazer, e Deus está reconhecendo isso. Então, cuida, irmão, cuida do que você está fazendo, não pelo que você faz, mas pela intensidade com que você faz, que é isso que Deus vai avaliar. Palharini, me diz aqui, cara, chegando aqui no final do nosso testemunho, você viu que o nosso tempo corre, tem um monte de coisa que ficou para trás, você é um cara cheio de experiência, mas me fala para você o que representa a Sala 57 para esse pessoal que está te assistindo agora. Pastor, em relação ao trabalho que eu acabei não lhe respondendo, não dá, né, porque é muita coisa, mas quem quiser dar uma olhada lá no Instagram do Ação Integrar, pois não sei se dá para colocar aí, @Ação Integrar, vai entender um pouco melhor sobre o trabalho que a gente desenvolve hoje. Como é que é o Instagram? @Ação Integrar. Anote aí, @Ação Integrar. Exatamente. Anote aí para você dar uma olhadinha no trabalho que ele faz mais amplamente, querido, como adventista do sétimo. É lindo o trabalho que ele faz. Visita o Instagram dele, é muito legal, muito legal. Sim, a Sala. Porque eu quero, e vale agradecer também a todos que participam aqui, que de repente estão assistindo. Temos voluntários, temos pessoas que vivem conosco dia a dia, tem minha esposa que acabou de entrar aqui no ônibus por aqui. Se a gente puder ver, ela é legal, elas não gostam muito de aparecer assim de repente. Não gosta muito também, mas é uma pessoa que tem me dado um suporte aqui tremendo. A minha filha, aliás, me mandou uma mensagem que a Martina está lá com as minhas netinhas assistindo, pois eu mando um abraço para ela. Ei, Martina, um abraço, viu, filhinha? Você toma jeito nessa vida, viu, dona Martina? Você volta para Jesus logo, minha filha. Você não sabe o dia de amanhã, não, viu, lindinha, sua fofinha? Oi, irmã, a senhora tá boa? Sim. Oi, irmã, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Como é que é o nome da senhora? É Neves Palharini. Oh, prazer, viu, conhecer. Uma bênção, uma bênção. Palharini, a sala pela Sala 57 para você. Beleza, pastor, sabe que eu acho que tem muitos que já tinham experiências com o Espírito Santo, né, porque a gente já teve jornadas, aquelas 40 jornadas, isso é uma coisa que, se não mexer com o indivíduo, eu acho que o indivíduo está no momento, sei lá, está no outro mundo, mas tudo tem seu tempo e o papel do Espírito Santo é nos guiar nas decisões, nos proteger, inclusive, de coisas espirituais, é um consolador, né? Pode acalmar os nossos temores, enche o nosso coração de esperança, e por meio do poder dele, eu acho que nós somos santificados e buscamos esse arrependimento através do convencimento que ele nos traz. E isso a gente já tem acho que todo adventista, inclusive, deve ter esse conhecimento, mas a sala, cara, a sala ela vem para carimbar isso para quem já tem, eu acredito muito nisso. Como eu já lhe falei aqui para o grupo, aqui na sala mesmo, um dia que a gente participou, ela é a instrução, o Senhor é uma bênção, sendo como o pastor frisou aí, pastor, vou chamar de Zé Carlos aqui, se não me engano é José Carlos, né, uma bênção, é uma responsabilidade tremenda, até para a gente que vai testemunhar aqui, de rapaz, quão pequeno, mas eu acho que não diga a Deus que você tem um grande problema, diga o seu problema que você tem um grande Deus, né? Então a gente tem que encarar isso sabendo que o nosso Deus é gigantesco, que quer usar-nos. Os relatos bíblicos mostram quantas pessoas, mesmo com seus defeitos, suas dificuldades, suas quedas absurdas, até que talvez nem eu nem você tivemos, as pessoas, Deus utilizou essas pessoas de uma forma tremenda. E a intenção de Deus é esse. Quando eu entro na sala, a sala, ela é, para mim, eu vou dizer uma coisa, ela é respiração da alma, viu? Assim como entendemos que a oração é isso, pelo Espírito de Profecia, cara, eu saio da sala assim, digo, cara, enchi os pulmões e vou soprar com força e fora, porque tem coisas, e ela vai trazendo essa coisa nova. Eu acho que tem coisas novas que o Espírito Santo está usando, esse movimento que o Senhor está coordenando com maestria, para que as pessoas saiam do casulo. Eu acredito muito que tem gente que tem potencial, e tem timidez pela sua personalidade e tudo mais,
Mas vamos lá, se Deus usou uma mula para falar, será que Ele não pode nos usar para fazer alguma coisa, ainda que seja um gesto, como o senhor acabou de falar, pequeno, mas dê o melhor daquilo que você é capaz de fazer. Só que hoje a gente está tão envolto num mundo com a agitação desagradável desse mundo, que nos importuna os ouvidos e às vezes as inúmeras responsabilidades sobre os nossos ombros, não é de admirar, às vezes, que a gente tem... deixa de perceber até a voz mansa e suave, delicada do Espírito Santo na nossa vida. Não é de admirar. Mas a sala, quando tu entra nesse ambiente quieto, que começa às 5 horas, tu não está com tudo isso nas tuas costas, é o momento para tu realinhar esses valores de espiritualidade, esse é o que eu tenho para mim, é o momento de realinhar. Tem coisas que em mim também, antes da sala, estavam meio que dormentes, mesmo eu tendo conhecimento, mesmo sabendo, mesmo já tendo participado, mas tinha coisa que estava lá, deixei ali deitado ali, e a sala ela vem para despertar isso na gente. É claro que se a gente entender que é o Espírito Santo, o que dirá, o que temos para falar, além de dizer que o Espírito Santo tem poder para fazer isso na nossa vida. Então nós precisamos nos entregar. É aquilo que eu disse, quando eu me virei para Deus, ele diz, bom, já que tu te virou, então vai deixar eu trabalhar? Então, peraí que eu vou fazer um negócio aí na tua vida. Então, viste para o Espírito Santo. É fera demais, porque eu vejo a sala, sabe como, queridos? Como uma escola. É uma escola que tenta ensinar. A gente não diz só ame as pessoas, a gente diz como amar as pessoas, está faltando como, sabe? A ideia, eu dou para você uma bucha, tipo, desmonte esse relógio e monte, sem um manual. Sem um manual não dá. Então a sala procura dissecar, literalmente, desmembrar, esmiuçar o passo a passo da vida cristã, a começar pelo Espírito Santo, na compreensão do amor incondicional, da comunhão pela semelhança e da missão pela atração. Inclusive, Palharim, a partir de segunda-feira, eu vou usar segunda, quarta, quinta e sexta para fazer uma recapitulação. Dentro do aspecto nervoso de cada reorientação dessa. Eu vou atacar na segunda-feira a vida no Espírito, mas assim, não é mais um sermão sobre o Espírito Santo, não. Eu vou atacar aonde a Sala 57 reorienta a vida prática no Espírito Santo. Perfeito. Vou atacar isso na segunda. Na quarta-feira, eu vou atacar em cima o que é o amor incondicional e o que significa as implicações de viver um amor desse. Na quinta, eu vou trabalhar comunhão, mas a comunhão que busca a semelhança através das ferramentas que são as atividades espirituais, as práticas, disciplinas espirituais. Eu vou reorientar isso aqui. E na sexta-feira eu vou reorientar missão para a questão da atração, ou seja, a Bíblia é a sua vida primeira a ser lida. Entende? Então, nós vamos passar uma semana de reorientação, porque tem muita gente que está aqui hoje, que entrou na sala e nunca viu o pastor Wagner falando sobre esses temas aqui. Então, eu vou fazer na semana que vem uma semana chamada O Caminho. O Caminho. Por favor, convide pessoas, chame amigos, insista que eles estejam, porque assim, é o caldo. Eu vou espremer literalmente, é o caldo da laranja, é o caldo de cana, é o suprassumo de cada ideia desse aqui, para você entender quais são os ensinos centrais da Sala 57. Por mim, pastor Wagner, que Deus usou para trazer esses temas para a Sala 57. Então, não deixe de estar aqui, não deixe de trazer pessoas a partir de segunda-feira, a partir de amanhã. Nós vamos fazer isso. Segunda, quarta, quinta e sexta, numa reorientação dentro da sala chamada O Caminho. A Kelly, se ela tiver condições, está passando por um momento bem difícil, vai me ajudar a fazer uma artezinha para você colocar na sua rede social. Palharini, muito obrigado, mano. Eu amo você, cara. Eu preciso de você para ser feliz. Eu creio mais em Deus porque você existe. Eu preciso é sala total, mano, nós dois juntos. Eu disse uma vez que a sala tinha até o seu diretor, ela era um ambiente didático, né, professor? Lembra que eu comentei uma vez aí? É um ambiente didático, tem aí os moderadores, tem todo mundo
parece que nós estamos na escola mesmo. Então, acredito muito que a sala deva funcionar muito bem dessa forma. Deus trouxe isso para reorientar os seus filhos e mostrar também que existe poder aí nos testemunhos. Eu acredito que é indubitável que Deus tem poder. O próprio Jesus Cristo demonstrava, fazia os grandes milagres atribuindo esse poder que vinha do céu. Então, será que nós não podemos nos colocar à disposição para que Deus nos use com grande poder e mostre nos últimos dias? Claro que tem um contexto aqui do engano e tudo mais, mas eu acredito muito que pessoas ainda virão pelo testemunho e espero que ele alcance os corações, que Deus seja louvado por sua vida. E quero dizer também que nós daqui do Ação Integrar amamos o Senhor e todos da sala, precisamos de vocês para ser feliz, porque são a parte visível de Deus e por isso cremos mais nesse maravilhoso Deus que existe, sem dúvida nenhuma. Obrigado, gratidão é toda minha aqui. Acompanhe lá, né? Quem quiser entender um pouco mais. Temos um jargão, unidos por um mundo melhor, e temos um brado, quando a gente ora aqui, terminando de orar, a gente diz: Ação Integrar, unidos para salvar. Então a gente está aqui com esse propósito de tentar ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação. Esse é o objetivo principal. E aí dentro do social a gente tem um negócio assim que é muito importante e interessante, que é aquilo que ocupa o seu espaço pode preencher o vazio de alguém. É uma questão de se desprender. E isso vale para todos os sentidos. No nosso caso, a gente atende também pessoas com inúmeras necessidades, mobiliamos a casa. Hoje mesmo a gente vai mobiliar a casa de uma pessoa que conseguiu lá um aluguelzinho, mas não tem nada dentro de casa, está dormindo numa rede. Já doamos um fogãozinho, agora vamos levar uma cama, vamos levar um roupeirinho e uma mesa para ela. Tudo coisas de doação que a gente vai reformando aqui. Talvez o Thiago esteja assistindo, é um dos que ajuda aqui também, que aliás foi o primeiro interno do Ação Integrar aqui no Nordeste, que nasceu, foi fundado no Rio Grande do Sul, por isso de norte a sul, Nordeste, para salvar. Nordeste, literalmente, papai. Isso está escrito em letras garrafais, se desse para contar a história do ônibus e entender. Escrito lá assim, ó, para salvar vidas não há fronteiras. Então, se não há para mim, não há para você também. Meta o pé na estrada, meta o pé na água e deixa o Espírito Santo te usar. Obrigado aí, pastor. Forte abraço a todos na sala aí. Amém. Obrigado, Palharini. Foi bênção a nossa conversa. Deus te abençoe ricamente. Cada história é uma história, né, irmãos? Esse camarada vivia com a mente cheia da droga, violentamente alterado. Hoje, a mente dele continua alterada, né, irmãos? Mas sob a influência do poderoso Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, hein? Esta é a influência que a gente tem que ter. O domingo do Palharini, amigo, não tem Rede Globo, não tem jogo de futebol, não tem Faustão, nem Faustão, sei lá, que passa na televisão hoje. Rapaz, a vida toda é cuidando de gente, é levando móvel para quem não tem, é levando tomate, que infelizmente a internet não está legal, mas eu vou mostrar, em algum momento eu vou recapitular isso com ele. É lindo esse movimento, visita lá o Instagram, conheça a obra desse camarada, por favor, é muito bonitinho o que Deus faz, lindo o que Deus faz. A sua filha, minha filhinha, volta logo para Jesus, viu, amadinho? Não esquece não, Papai do Céu te ama demais da conta, deixa ele tomar conta desse cérebro lindo que você tem e colocar você sob forte influência da presença dele, tá bom? Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Deus, porque nós estamos aqui em um momento tão gostoso. Confesso que quando eu ouço Palharini, Fátima, o esposo e todos os outros testemunhos que vêm, a mensagem do pastor hoje falando sobre a importância de uma fé viva em Deus, não dá vontade de sair daqui. Seria bom que essa linha se completasse, Jesus voltasse e vivêssemos para sempre em uma sala 57, nesse clima de eternidade, né? Esse dia vai chegar. Nós estamos aqui porque pedimos todo dia o batismo do Teu Espírito, desejando ansiosamente o derramamento da chuva serôdia que
que vai nos possibilitar a pregação do Evangelho com uma força absoluta, para que então o Senhor venha buscar os redimidos do Senhor. Todos queremos estar nesse grupo e queremos levar mais pessoas, por isso estamos aqui cada madrugada. Auxilia-nos, ó Deus, nessa semana que vai se chamar a semana O Caminho, título do livro que o Senhor vai nos dar a alegria de escrever, e nós vamos condensar cada reorientação, cada ressignificação dessas 4 imagens que temos na sala. Eu tenho certeza que serão dias muito proveitosos para a nossa vida, como todos os outros dias na sala são. Por Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém e amém. Ore por essa semana, queridos, é uma semana importantíssima. Não pude mostrar hoje os moderadores que estão na escala por conta da internet, mas eles estão trabalhando aí ativamente para cuidar de você. Muito obrigado a todos. Tenham um domingo na presença de Deus. Eu vou receber meu clube de desbravadores aqui em casa agora. Vai ser um dia aqui. Oi, Felipe, pode falar. Só assim, ó. Tem tanta coisa, mas eu só queria dizer uma coisa assim, em relação a, se alguém está se sentindo, tiver alguma dificuldade no quesito aí, enfrentando algum problema com drogas, eu vou disponibilizar, você pode disponibilizar o meu telefone, meu WhatsApp aí, porque a gente está aqui para ajudar, às vezes não sabemos nem qual é o jeito melhor, mas avaliando os casos, a gente sabe como direcionar uma ajuda mais eficaz para cada caso. Como a gente diz, cada caso é um caso, né? Então, queremos nos colocar à disposição, e se a pessoa, de outra forma, estiver se sentindo com a vida parada, lembre-se, se Deus parar você, ou mesmo você parar em alguma estação dessa vida, sempre haverá um propósito. Tente perceber o que Deus está querendo mostrar quando a vida está parada, porque é o momento de realinhar a carga, de se reorganizar e seguir viagem rumo à Canaã celestial. Então a gente se coloca aí à disposição, e se eu quiser botar aí o telefone, não sei se eu falo, o senhor fala, o senhor tem... Pode falar o número, por favor. O senhor tem, as pessoas lhe procuram, o senhor repasse meu número, correto? Então, quem me procurar, eu posso já liberar o telefone, né? Manda bala lá. Um abraço para as minhas netinhas que estão junto lá, Olivia e Antônia. Amo vocês. Lindinhas, um abraço para elas também. Muito bem, queridos, dando números finais a esta sala, eu estou recebendo um clube de desbravador aqui, tenho que fazer alguns ajustes, senão ia ouvir a senhora vir, irmã Ivani, eu tenho que receber um clube de desbravador aí, não vai dar. Pastor, vai pra cá, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amanhã. Até amanhã.